aguento mais. Gente, eu não aguento. Gente, eu não aguento mais. E foi assim que eu terminei O Morro dos Ventos Uivantes, na força do ódio. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou preparar o café da manhã e eu vou conversar um pouco sobre O Morro dos Ventos Uivantes, o que eu achei e muitos outros pensamentos que quem acompanhou as lives na Twitch sabe exatamente o que eu estava sentindo ao ler esse livro. Eu vou começar fazendo um bacon. Sim, eu ainda como carne, mas eu estou diminuindo bastante o consumo de carne e eu vou precisar ligar esse negócio aqui em cima que você não consegue ver, porque senão aquele negócio ali atrás que você também não consegue ver vai disparar. E eu odeio esse barulho. Pronto, barulho cessado. Eu queria perguntar para algumas pessoas o que elas acham de romântico em O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu acho que o único ato de amor de fato que existiu foi o pai levando o Radcliffe para casa dele. Tipo, ele pegou aquela criança, ele tava ali. E eu acho que foi o único ato, a única ação de fato que teve amor, porque o resto são todos podres. E sinceramente, não teve um personagem que eu falei assim, nossa, gostei muito desse personagem, esse personagem é maravilhoso. Nem a Nelly, eu acho, se salva nessa história. Porque assim, ela também queria o futrico, ela também queria intriga, entendeu? Mas o que mais me impressiona nessa história, eu acho, é o Radcliffe. A vontade que ele tinha de vingança, de infernizar as pessoas. Gente, meu Deus, nem falando sobre o livro eu consigo ter compaixão por algum dos personagens. Isso eu fico muito impressionada. E por que é que eu peguei essa faca? Eu também não sei. Mas assim, uma coisa que eu preciso dar é todo o mérito que existe dessa história. Porque a Emily Brontë, ela teve uma capacidade assustadora de fazer com que o leitor odeie os personagens. Eu acho que eu nunca odiei personagens assim na minha vida como eu odiei nesse livro, e isso é extremamente assustador. Outra coisa que me assusta bastante é o fato de que a própria Emily estava passando por isso. Então a gente que tá de fora vendo toda essa situação, imagina a pessoa que estava vivendo ali, aquilo. Não é possível que as pessoas não tinham 1 metro de grama para poder carpir. Não é possível. Porque se você for pensar, tudo o que acontece na vida do Radcliffe, ele gira em torno de vingança. Ele gira em torno de querer se vingar daquelas pessoas. Porque até o final, ele queria ser enterrado com a Catherine One. Gente, isso é muito bizarro. E aquele desejo de vingança dele, de estar perturbando as pessoas. Eu acho que uma coisa que eu preciso adicionar aqui sobre o Radcliffe é que a Emily Brontë acaba trazendo à tona um questionamento que eu tive em O Senhor das Moscas também. Se a pessoa nasce malvada com aquele sentimento todo, ou se são as circunstâncias que fazem com que ela seja daquela forma. Porque é muito assustador ver como o Radcliffe tenta fazer inferno na vida das pessoas. Ele tira tudo de todos. E se ele puder fazer com que as pessoas sofram, ele faz. E isso é muito doido. Então, eu acho que a Emily trouxe aqui esse questionamento, se é o ambiente que torna a pessoa o que ela é, ou se isso é algo inato. Talvez isso tenha sido algo sem querer, né? Ou talvez eu esteja fugindo um pouco do objetivo do livro aqui, mas foi algo que eu pensei muito ao longo da leitura. Apesar de no início eu sentir também uma pena, um peso ali do Radcliffe por aquilo que ele tinha passado, pelo sentimento que as pessoas tinham para com ele também, no final do livro eu já sentia muito ódio, muito amargor e eu não sei exatamente o que pensar sobre o Radcliffe, mas isso me faz repensar muito também, eu acho, esse sentimento. É confuso, né? Uma outra coisa que eu acho incrível nesse livro é como a Emily, ela conseguiu, Emily porque nós somos amigas, né? A Emily Brontë conseguiu usar elementos que às vezes passam até batidos assim pela gente, para fazer com que a história fosse ainda mais impactante, porque, por exemplo, o Morro dos Ventos Uivantes, a gente percebe que é um local com muitos ventos, e essa ventania, ela também é relacionada aos sentimentos das pessoas, aquilo que elas estão sentindo.
Mas quando a gente vê uma brisa, porque existe também um momento que a Catherine, se eu não me engano, ela comenta sobre essa brisa, parece ser um momento que não vai ter tanta intriga, tanta briga, tantas coisas assim. As cores dos cabelos também, elas fazem parte desse símbolo, né? As pessoas que têm os cabelos escuros, morenos e tudo mais, eles são pessoas ruins. Como, por exemplo, o Radcliffe, como, por exemplo, a Catherine. Só que a família boazinha, eles têm cabelos loiros. E isso é muito doido, de você perceber sutilmente dentro dessa obra. Além disso, os cachorros, eles também fazem parte desse símbolo, né? Os próprios cachorros, eles conseguem mostrar o sentimento desses personagens ao longo da história. E assim, eu odiei todos os personagens, eu odiei tudo o que estava acontecendo. Eu acho que não teve um momento de felicidade nessa história pra mim, sujei minha mão toda. Porque o tempo todo eu ficava pensando como era estar no lugar da Emily Brontë, colocando aqueles sentimentos ali. O que seria, o que ela estaria sentindo para conseguir escrever um personagem tão odioso quanto o Radcliffe? Imagina a quantidade de pessoas que ela conheceu que são exatamente igual ao Radcliffe. E foi isso que me deixou ainda mais assustada. Eu fiquei com muita pena, assim, do que essas irmãs possivelmente teriam passado, né? Até pelo histórico familiar que elas mesmas tinham. Uma outra coisa que me deixou muito estarrecida também é a quantidade de pessoas que releem essa história. Gente, eu não tenho saúde pra passar raiva de novo com esses personagens. E no final das contas, apesar de odiar todos os personagens, apesar de ter quase uma úlcera nervosa com essa história, eu gostei muito de acompanhar a narrativa. Apesar de ser um livro clássico, um livro bem antigo, na verdade também, pela forma da escrita dele, é um livro que você consegue devorar, é um livro que você consegue ler e você quer saber exatamente como essa história vai terminar. Enfim, a hipocrisia, né? Bom, eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo e antes de você ir embora, me conta também quais são os seus pensamentos sobre o Morro dos Ventos Uivantes, o que você acha dessa história, se você tem o mesmo sentimento que eu. Eu vi que, como eu disse, tem muita gente que relê esse livro e eu acho que nunca diga nunca, mas esse nunca eu acho que eu vou dizer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e também me segue no Instagram pra gente continuar conversando. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo! E tchau, tchau!